Olá pessoal, hoje nós vamos falar de uma organela que ela tem uma função primordial na célula, a função de secreção de substâncias da célula. Vamos falar do complexo de Golgi. Para você ter ideia, em 1898, um citologista chamado Camilo Golgi, ele estava observando lá células do sistema nervoso, neurônios, e ele observou que existe uma estrutura diferente. Ela tem a função primordial dentro da célula, que é a secreção celular. E nessa secreção celular, não é qualquer secreção, ela não vai estar colocando para fora da célula o que tem dentro da célula que ela não utiliza mais. E sim, ela vai ter a função de armazenar, transformar, empacotar e secretar substâncias. Substâncias essas que são as proteínas e os lipídios que foram produzidos lá no retículo endoplasmático. Inclusive, essa organela, o complexo de Golgi, ele se forma de algumas estruturas lá do retículo endoplasmático liso, que elas foram se desprendendo desse retículo e elas foram dando origem aí ao complexo de Golgi. Além disso, o complexo de Golgi ele tem 4 outras funções secundárias. Entre essas funções, nós temos aí a produção de polissacarídeos, que são grandes carboidratos. Além disso, também, ela tem a função na produção do acrossomo, que são substâncias que ela vai ter umas substâncias armazenadas na cabeça do espermatozoide, é assim que a gente chama, que é ácido hialurônico, vai ajudar na perfuração do ovócito secundário. Como é que acontece? O espermatozoide, ele vai enfrentar barreiras, uma dessas barreiras é uma certa quantidade de células que tem lá nesse ovócito secundário. Depois desse aglomerado de células, ele vai ter a zona pelúcida, onde é muito mais difícil desse espermatozoide penetrar. Então o que é que ele faz? Libera essa substância, que é o ácido hialurônico, ele vai liberar, que vai fazer com que haja uma perfuração aí nesse ovócito secundário e ocorra assim a fecundação. Além disso, ele também vai participar na formação da lamela média. Essa lamela média, para vocês terem ideia, ela é uma membrana. Essa membrana ela é formada nas paredes celulares e ela vai ajudar aí na divisão da célula. Então, todas as vezes que uma célula vai se dividir, é utilizada aí esse processamento aí da lamela média, que é produzida no complexo de Golgi. Além dessa, ainda tem aí a produção de lisossomos, que é a próxima organela que nós vamos estudar. Esses lisossomos que eles vão ter a função de digestão celular, como nós vamos estudar a seguir. E por fim também ela também tem essa função de transformar substâncias que são proteínas e lipídios, principalmente proteínas imaturas, né? Porque como é que vai acontecer? Essa organela ela tem duas faces. A face cis, que ela é voltada para o retículo endoplasmático rugoso, onde ela vai receber vesículas cheias de proteínas e lipídios. Então, essas proteínas e lipídios dentro dessas vesículas vão entrar dentro dessa organela. Elas vão sofrer esse processamento, né, onde elas serão modificadas, empacotadas, né, e depois ela será secretada. E aí entra a segunda face, que é a face trans. Nessa face trans, ela vai já estar os pacotes lá, né, que são vesículas, onde já vai ter essas proteínas, lipídios e outras substâncias que já foram transformadas, e elas vão ser distribuídas tanto para o uso da própria célula, como para o uso em outras partes do corpo. Para você entender o processo, vamos lá. Nós temos o núcleo, esse núcleo, ao lado desse núcleo, né, ao redor desse núcleo, nós vamos ter o retículo endoplasmático rugoso, que ele tem como função principal produzir proteínas. Após ele, né, ele vai sofrer transformações graduais, que vai dar origem ao retículo endoplasmático liso. Esse retículo endoplasmático liso, ele vai ter uma função primordial também
que é a produção de lipídios, e esse retículo endoplasmático liso, ele ao longo do tempo ele vai desprendendo aí as suas partes dessas bolsas que ele tem, vai se desprendendo e dando origem aí ao complexo de Golgi, que vai ter como função principal a secreção da célula. Então, gente, a nossa aula de hoje era isso, e vamos ficando por aqui esperando a nossa próxima aula, que é sobre os lisossomos. Até lá!